O livro do Guinness Book World Records é cheio de talentos fascinantes da resistência humana, perseverança e realização. E geralmente os recordes que despertam maior interesse são aqueles absolutamente estranhos ou perigosos. E por incrível que pareça, o mundo é cheio deles. Mas não vamos ver tantos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, inscreva-se aqui no canal para ajudar a gente a chegar aos 10 mil inscritos. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim você recebe os vídeos em primeira mão. Agora chega de enrolação e vamos lá pro vídeo, vai! Fórmula russa. Você é daquelas pessoas que adoram desafios e sempre escolhem os brinquedos mais radicais quando vai ao parque de diversões? Se a resposta for sim, ou mesmo se for negativa, tenho certeza que vai gostar da Fórmula Russa, que nada mais é do que a mais veloz montanha-russa do mundo. Inspirada nos carros de Fórmula 1 da Scuderia Ferrari, tudo em torno desta atração impressiona. Quer um exemplo? Essa montanha-russa acelera do 0 aos 100 km por hora em 3 segundos. Mais impactante ainda, é capaz de atingir os 240 km em 4,9 segundos, além de conseguir gerar uns impressionantes 4,8 G de força. Com uma extensão de 2.120 metros, 45 metros de altura máxima e uma capacidade de transportar 625 pessoas por hora, a Fórmula Russa obriga que todos os passageiros usem óculos de proteção. Afinal, ninguém quer levar uma rajada de ar quente do deserto nos olhos a 240 km por hora, né? Mas de todos esses detalhes, talvez o que mais impressiona mesmo seja o arranque explosivo desta montanha-russa, que se compara mesmo a de carros da Fórmula 1. E não pense que a inspiração na Fórmula 1 se esgota aqui. Além de tudo isso, o carro com capacidade para 16 passageiros está esculpido na forma de um monolugar, ajudando a passar a narrativa de que estamos mesmo num veículo de Fórmula 1. Muitos encaram a viagem nessa montanha-russa como perigosa, sendo considerada a mais veloz de todo o planeta. Jordan Romero. Esse rapaz chamado Jordan Romero sempre foi um aventureiro nato, daqueles que gostam de colocar a sua vida em risco para provar a si mesmo que está vivo e dando o seu melhor. Quando tinha somente 13 anos de idade, Jordan conseguiu surpreendentemente chegar ao topo do Monte Everest, a maior montanha de todo o planeta Terra. Assim se tornou a pessoa mais jovem da Terra a completar o trajeto. Ele escalou o lugar com a ajuda de seu pai, sua madrasta e outras 2 pessoas que os acompanhavam. O feito dele foi muito importante e inédito, pois até mesmo alpinistas experientes se veem dificuldades quando tentam encarar os 8.848 metros de altura do Everest. Muitas pessoas protestaram quando descobriram a idade que o menino tinha quando completou o trajeto. Diziam ser irresponsabilidade dos pais permitir tal ato. Por esse motivo, desde então, é proibido que pessoas menores de idade pratiquem a escala do Everest. Laszlo Shaler. No ano de 2015, de maneira completamente insana, um brasileiro chamado Laszlo Shaler deixou o mundo boquiaberto quando mostrou-se capaz de bater o recorde mundial de saltar de um penhasco com 58,8 metros de altura. A maluquice foi realizada na Cascata del Santo, no cantão italiano de Ticino, na Suíça, onde existem mais de 150 canyons com incontáveis cachoeiras, semelhantes à escolhida pelo atleta. Para o salto, a equipe de Laszlo construiu uma plataforma para dar ao atleta uma saída controlada, com projeção suficiente para se manter longe da parede de pedras. Afinal, ao se propor a realizar o salto, Laszlo Shaler já sabia que estava correndo risco de vida, por isso qualquer esforço a mais poderia ser fatal ou não. Para ter certeza, antes da vez de o brasileiro se jogar, pedras com um peso semelhante ao do atleta foram atiradas na água para um estudo mais detalhado da queda. Laszlo Shaler é um canionista que participa de espetáculos de mergulhos acrobáticos, às vezes com 20 pulos de 25 metros em um só dia. Uma vez que você está acima de 25 metros, todos os saltos parecem o mesmo. Ele diz, a única diferença é o tempo que se permanece no ar. 12 câmeras gravaram a façanha de Laszlo, que agora tem o seu nome no livro dos recordes. Mas nem tudo são flores. Ao bater com o corpo na água, o brasileiro radicado suíço precisou ser resgatado, pois sofreu fraturas internas na perna. Felix Baumgartner. Um número enorme de 8 milhões de pessoas estavam atentas no YouTube no dia 14 de outubro de 2012 para acompanhar um momento que mudou completamente o que sabíamos sobre limites humanos. Acontece que nesse dia, o paraquedista austríaco Felix Baumgartner conseguiu completar tranquilamente um salto de paraquedas tenso, saltado de nada menos 969,4 metros de altura.
Na ocasião, ele bateu 8 recordes mundiais, incluindo a barreira do som. Esse salto fazia parte de um projeto da Red Bull chamado Stratos, que custou cerca de 20 milhões de dólares. Félix saltou da borda do espaço que recobre a Terra, se tornando o primeiro humano a quebrar a barreira do som em queda livre. Durante a queda, ele atingiu a velocidade de 1.357 km por hora, fazendo com que muitos se perguntassem como ele conseguiu sobreviver. E pior ainda, como sobreviveu e não teve qualquer sequela da aventura. Herbert Nietzsche. Conhecido como o homem mais profundo da Terra, Herbert é um desafiante de seu próprio corpo, que está sempre em busca de bater recordes e ser reconhecido por isso. O austríaco detém o atual recorde mundial do mergulho livre. Ele bateu essa marca no ano de 2014 quando conseguiu a façanha de mergulhar nada menos que 214 metros de profundidade. Herbert fez isso sem o uso de qualquer equipamento de mergulho. Foi somente ele e o seu pulmão. Não sei se você consegue ter noção do quão fundo é 214 metros, e para te ajudar, pode pensar que, por exemplo, 214 metros é mais ou menos o tamanho de um arranha-céu de 58 andares, só que nesse caso é em profundidade. O dono desse recorde, Herbert Nietzsche, hoje com 50 anos de idade, conseguiu a façanha em junho de 2007, na ilha Spetses, na Grécia. Mas como ele foi capaz de mergulhar tão profundamente sem equipamentos adequados? Ao que se sabe, o recordista é capaz de ficar até 9 minutos mergulhando sem respirar e já é dono de vários recordes reconhecidos pela Associação Internacional de Freediving, que é o órgão responsável pelo esporte. Nietzsche ainda não é satisfeito e declarou que pretende quebrar o seu próprio recorde e chegar aos 300 metros de profundidade em breve. Atualmente está se preparando para isso. Fred Nock. Se você chegou nesse vídeo para ver práticas realmente perigosas e que renderam prêmio no livro dos recordes, vai se surpreender com o que Fred Nock costuma fazer em suas horas vagas. Sendo um acrobata e equilibrista profissional, ele costuma desafiar a si mesmo e fazer as mais malucas investidas. Por exemplo, no ano de 2011 ele andou 995 metros sobre os cabos de um teleférico na montanha de Zugspitze, na Alemanha. Ele andou uma altura de 2.962 metros de altura. Não satisfeito, naquele mesmo ano, mais 3 meses depois, ele bateu seu próprio recorde ao andar sobre os cabos do teleférico na estação de esqui em Silvaplana, na Suíça, a nada menos do que 3.303 metros de altura. Imagina só, olhar para baixo e ver somente um pequeno fio apoiando seu pé. Fred Nock sabe bem como é isso. Fred Nock soma dezenas de recordes mundiais de acrobacia e ainda hoje continua tentando superar a si mesmo. E olha que essas que mostramos foram apenas algumas das loucuras feitas por esse acrobata, viu? Mas vamos levar isso para o lado pessoal. Você teria coragem de arriscar a sua vida e tentar bater algum recorde que mostramos no vídeo de hoje? Conta pra gente aqui nos comentários.